Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, tá? E nós estamos para mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Tá? Nós estamos estudando o glorioso, o maravilhoso livro, os livros poéticos, mas dentro dos livros poéticos, o livro de Jó. Tá? Um dos livros, assim, maravilhosos, como a Bíblia toda. Então, vem conosco estudar a palavra de Deus. Nós vimos, tá, que os amigos de Jó dão um conselho a ele. E Jó, eles acham que Jó tem pecado, e o pecado é que ele cometeu um pecado grave, esse pecado está em secreto e Jó tem que confessar. E Jó diz que não cometeu, não tem ciência, não tem conhecimento deste erro. Então, nós vimos que Jó apela para Deus. Ele quer ter uma audiência com Deus. Ele quer explicar, perguntar a Deus: Senhor, o que eu fiz? Qual é o meu erro que eu não sei? Se o Senhor me disser, eu me conserto. Eu me arrependo, mas eu até agora não sei qual é o erro que eu fiz para o Senhor estar. Ele imagina que Deus o está perseguindo. E aí, nessa história de Juiz, ele diz que Deus é muito forte, muito sábio, e ele muito fraco, e diante de Deus, um ignorante. E que não teria jeito ter, de sair dessa audiência, desse tribunal, é, se explicando a Deus, sairia morto. Aí Jó agora vai continuar apelando, porque ele rejeita o conselho, as orientações dos seus amigos. Ele rejeita. E aí ele vai dizer por quê. Ele vai dizer: meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. Ele está dizendo o seguinte: o que vocês sabem, eu também sei. Então Jó está dizendo: olha, todo o ensinamento que vocês estão falando, eu também sei. Como Paulo, chega um momento onde ele teve que se defender, e ele disse: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Agora Jó é o mais novo desses aqui, então eles se acham no direito de deterem o monopólio do conhecimento de Deus. Então Jó chega para eles, e depois dos... Porque nós estamos vendo que a coisa está se acirrando, que aquilo que começou como uma conversa, uma tentativa de consolo, agora é acusação. Agora o negócio está pegando fogo. Então Jó diz: olha, o que vocês sabem, eu também sei. A teologia que vocês sabem da retribuição, de que Deus retribui bem ao bom e mal, calamidade, desgraça ao perverso, isso eu sei. Tudo que vocês sabem, eu também sei. Aí ele diz: mas... Aí eu lembro sempre do Vicente. Ele diz: eu rejeitei o que vocês me ensinaram, o que vocês me exortaram, as orientações de vocês. Ele disse: mas eu quero falar com o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Aí nós já vimos que isso aqui é o que a gente chama de paralelismo sinônimo. Na linha de cima, ele coloca o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Na linha de baixo, ele coloca Deus.
Ele diz, olha, minha questão não é mais com vocês. Minha questão agora é com Deus. Aí ele vai dizer o que usa, por que ele rejeitou. Ele diz, vós, porém, maquinais mentiras, e sois todos médicos que não servem para nada. Esse maquinais mentira, em algumas traduções, é besuntais a verdade. Ou seja, vocês pegaram a verdade, besuntar é passar gordura para poder ficar liso e se desviar. Então, o conselho daquele povo era um conselho de gente que tinha passado gordura, era um conselho de gente que tinha pego a verdade, mas que tinha disfarçado a verdade, que tinha mudado a verdade e nada de novo, e transformado a verdade em mentira. Vós, porém, maquinais mentiras. Vocês estão fabricando, preparando mentira e dizendo Deus falou. Nada de novo. Esse povo está falando em nome de Deus. Eles se colocam como profetas do próprio Deus, mas Jó os acusa de serem mentirosos e de médicos que não servem para nada. Ele está dizendo, vocês fizeram um diagnóstico. Erraram no meu diagnóstico. Disseram que eu tenho que o meu mal é fruto é consequência de um pecado oculto. Isso não aconteceu. E os conselhos que vocês me deram, a medicação que vocês prescreveram, não serviu, não resolve. Então João começa a descartá-los como médicos que nada sabem. E hoje, deixar aqui uma ressalva, hoje a profissão médica é super acreditada, mas na época nem sempre. Os médicos eram muito trapaceiros na época. Então Jó diz assim, antes ficassem totalmente calados, pois assim passareis por sábios. Jó diz, quem dera vocês não tivessem aberto a boca. Quem dera vocês continuassem do mesmo jeito quando vocês chegaram perto de mim. Ficaram caladinhos. E ali vocês pareciam sábios. Mas no momento em que vocês abriram a boca e começaram a falar, e aí ele diz assim, antes ficassem totalmente calados. Ele diz, a melhor coisa que vocês podiam fazer era se calar, para que vocês pelo menos enganassem as pessoas, olhassem e pensassem que vocês eram sábios por causa da idade de vocês. Aí o versículo 6 diz, ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. De novo, paralelismo. Ouvi, escutai. E ele pergunta a esse povo, diz, falareis com falsidade em nome de Deus? E em nome dele direis mentiras? Ele está dizendo, olha, até aqui eu sou o réu. Vocês estão como juízes. Vocês vieram diante de mim como representantes de Deus. E vocês ficaram do lado de Deus, mas vocês não olharam para o meu lado. Aí Jó começa a fazer algumas perguntas para eles. Ele diz assim, direis mentiras? Em outras palavras, olha, vocês estão querendo fazer uma teodiceia.
é uma justificação dos atos de Deus. O que a Teodiceia, pessoal? A justificação dos atos de Deus. Obrigado, Vicente. Deus te abençoe. Aí, eles estão agora achando que Jó está errado e que o Deus, segundo eles compreendem, está certo. E eles são aqueles que estão do lado de Deus e Jó é o errado. Aí Jó diz assim: defenderíeis a sua pessoa? Vocês estão realmente fazendo uma teodiceia? Vocês estão realmente defendendo a Deus? Ele diz assim: disputaríeis a favor de Deus? Vocês estão realmente disputando comigo? E estão do lado de Deus? Aí Jó diz uma coisa. Depois dessas três perguntas, ele diz: vocês estão do lado de Deus? Vocês são guerreiros de Deus? Vocês são os defensores da doutrina correta? Vocês são aqueles que fazem a teodiceia? Né? Eu digo que Deus está me castigando e vocês dizem que não. Eu digo que Deus está me punindo, que eu não mereço isso e vocês dizem que eu mereço. Ele diz: será que vocês estão realmente fazendo isso? Aí ele diz assim: seria bom para vós se ele vos examinasse. Jó diz assim: eu queria ver se ele virasse a mesa. Eu queria ver, vocês estão do lado dos promotores da acusação. E eu estou no banco dos réus. Eu queria ver se Deus mudasse a mesa, colocasse vocês no banco dos réus e examinasse a vida de vocês que estão me julgando. Aí ele diz assim: poderíeis enganá-lo? Já disseram, vocês estão enganando bonitinho todo mundo. Mas será que vocês podem enganar a Deus como se faz com o homem? Vocês acham que vocês podem enganar a Deus? Certamente ele vos repreenderá se em secreto tiverdes parcialidade. Jó diz: olha, vocês foram parciais. No meu debate com Deus, na minha contenda com Deus, vocês foram parciais. Vocês analisaram só o lado de Deus e não analisaram o meu lado. Vocês achavam, sem examinar nada, e vocês já me julgaram como errado e já me condenaram. E ele diz: e vocês praticaram parcialidade. Vocês não foram imparciais. Não disseram: vamos ver as alegações de Deus e vamos ouvir o que Jó tem. Ele disse: vocês não me ouvem. Ele diz: eu falo, mas ninguém me escuta. Vocês já decretaram condenado. Então, não adianta eu argumentar, não adianta eu falar, não adianta eu me defender diante de vocês, porque vocês são parciais. Vocês ficaram do lado de Deus e já me condenaram. E aí Jó diz assim: a majestade de Deus não os intimidará e não cairá sobre vós o seu terror, mais uns paralelismos. Ele diz: você não tem medo de Deus, não. Você não tem temor a Deus. Você não tem medo de fazer esse tipo de coisa. Você não tem medo de besuntar a verdade. Você não tem medo de mentir em nome da verdade, em nome de Deus. Vocês não têm medo de olhar para um lado só e esquecer do outro. Se Deus virar a mesa e julgar vocês, o que vai acontecer com vocês? Ele diz: Deus não intimida vocês?
Eu ouvi o Billy Graham dizer, li, melhor dizendo, ele diz assim, as pessoas dizem, Deus me julgará. E aí o Billy Graham diz assim, e você não fica aterrorizado ao saber disso? E aqui é o que Jó está dizendo, vocês sabem, vocês não têm medo de Deus, vocês ficam fazendo tudo isso. Falando em nome dele, fecharam a mente. Acreditam numa teologia que é só do passado. E as experiências de vocês não são bíblicas, são de olhar, de ouvir, de ver o que os outros passaram. É uma teologia enraizada, balizada, arraigada na tradição dos antigos. Aí ele diz, olha, vocês perderam o temor de Deus. Vocês não sabem o que estão fazendo. Aí diz assim, as vossas máximas, os vossos ensinos, a vossa teologia é como um provérbio de cinzas. Warren Williams, ele diz que é como comida requentada. Eles pegaram a teologia dos antigos, requentaram e ficou só cinza. E aí são como torres de barro, ou seja, não aguenta o peso. Naquela época tinha não tinha ainda em todos os lugares o concreto, nem pedra suficiente, então muitas casas tinha coisas de segurança feita de barro seco pelo sol. Então ele diz, as vossas defesas são como torres de barro, não vão aguentar o peso, ou quando vier a chuva ela vai derreter. Alguma pergunta? Não, né? Então eu vou ficar. Foi em frente. Em alguns lugares eu não. Pastor, Oi. eu quero fazer uma pergunta, mas da lição passada, é assim, que eu não tem duas aulas que eu não assisti, agora eu assisti uma das aulas, né, no YouTube, e aquela questão do lamento de Jó, que Jó pede a morte e tudo, ali pode caracterizar uma depressão, pastor? Porque lá em Elias eu já vi psicólogos falar em palestra que Jó teve uma depressão, né? Porque pediu a morte. Jó não, Elias, né? No caso de Jó, houve isso também? Nós já vimos isso aqui, que tudo isso trouxe um abalo em todas as áreas da vida de Jó. Tá? Você pode imaginar uma pessoa que está bem, está servindo a Deus, buscando, orando, se preocupando com as pessoas. Nós vamos ver que Jó ele é um ajudante das pessoas, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que tinha todos os pré-requisitos de um homem justo, riqueza, filhos, temor a Deus, sacerdote do lar, e de repente ele cria na teologia de que Deus sempre recompensa o justo e Deus sempre pune o perverso. De repente ele se vê no lugar do perverso. Ele perde família, ele não tem mais um lar para exercer o seu sacerdócio, ele perde tudo que tem, Deus se cala diante da sua dor, a dor não o deixa dormir, ele não tem, ele chega em momentos onde ele pede a Deus que pare, porque ele já não aguenta mais, é como se numa luta ele dissesse, pai, nós estamos numa luta e eu não aguento mais. Então me deixe por alguns instantes. Ele disse que não tinha tempo nem sequer de engolir a saliva. Aí vem os amigos, o acusam. Então imagine agora como é que está
a cabeça de Jó. Imagine como é que está a mente de Jó. A dor é tamanha que ele só vê uma certeza: a morte. Ele acha que só a morte vai pôr fim, porque ele está certo, convicto, que quem está fazendo tudo aquilo com ele é Deus. Então imagine alguém perguntando e Deus está calado. E os que vêm em nome de Deus, ao invés de trazerem resposta, trazem acusação. Então ninguém sabe se o que Jó estava era depressivo, mas que psicologicamente Jó estava doente, isso é certo. Deu para entender, Vicente? Sim, pastor, deu. Até porque eu vejo uma das dores muito grande de Jó, né? É ter perdido 10 filhos, né, pastor? Difícil. Certo? Então, aí vocês já sabem que aqui nós temos a doutrina do inferno, um homem sofrendo que a morte foge dele. Nós temos o quanto Jesus sofreu em nosso lugar e por aí vai. Aí ele diz assim: calai-vos diante de mim. E Jó agora vai, olha, eu já não aguento mais vocês são médicos que não sabem nada, não servem para nada, não tiveram utilidade. E aí eu vou parar um minuto para fazer uma pergunta, né? Eu e você temos que perguntar se as nossas visitas, se as nossas instruções têm sido úteis, ou se nós somos como os amigos de Jó. A gente vai lá e, ao invés de trazer alívio, ao invés de examinar imparcialmente, a gente já vai trazendo mais dor àqueles a quem nós visitamos. Aí, nesse caso, se a gente disser que nós somos iguais aos amigos de Jó, é melhor a gente ficar em casa. Então, Jó agora deseja defender-se, mas diante de Deus. Ele diz: calai-os diante de mim, para que eu fale. Esse povo não está ouvindo. É aquela história de um de vocês querer falar e eu retrucar, e você falar e eu dizer de novo, e você fala e eu acabo não deixando você falar. Então aqui os amigos de Jó está dizendo assim: pessoal, pare, deixa eu falar. Eu vou falando, você já vem me repreendendo, você já vem tentando me refutar, eu vou dizendo que eu sou inocente, vocês já estão dizendo que é heresia. E aí ele assim: e que venha sobre mim o que vier. Jó agora tomou uma decisão. Ele disse: eu não quero mais ouvir vocês. E como Esté foi diante do rei Assuero, arriscando a própria vida, o Jó agora vai a Deus arriscando a própria vida. Ele sabe que se for diante de Deus, ele morrerá. Mas ele está disposto a fazer isso. Porque ele sabe o seguinte: aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele sabe o seguinte: se eu ficar sem fazer nada, estou morrendo. Estou morrendo devagar. Estou vendo a morte ali na esquina. Se eu for diante de Deus, ele vai me matar, porque é um atrevimento eu chegar diante de Deus. Mas eu vou. Aí ele diz assim: porque me destruo e tomo a minha vida em minhas próprias mãos. Ele está dizendo: olha, agora eu estou indo me destruir. Eu estou levando a minha vida nas minhas próprias mãos. Eu agora vou diante de Deus. E eu sei que não tenho condição de voltar de lá vivo, mas mesmo assim estou disposto a ir comparecer diante dele e explicar a minha causa. Tem umas traduções
que eram lindas e eu mesmo marcava, mas infelizmente essas traduções não se sustentam, que é essa aqui. Ele poderá matar-me, mas não tem outra saída. Que era aquela maravilhosa tradução que dizia assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Hoje já não se traduz mais desse jeito, porque a questão não era uma questão de esperança de Jó. Era uma questão dizendo, olha, ele vai me matar. Ele disse, ó, ele poderá matar-me, mas não tem outra saída. Contudo, defenderei os meus caminhos diante dele. Ele está dizendo, eu vou lá. Ele está imaginando um tribunal. Ele está chamando Deus para vir para esse tribunal, para sentar com ele. E ele diz, olha, rapaz, ó, eu sei que eu vou morrer. Porque ninguém pode ser tão ousado de chamar Deus para um tribunal e sair de lá vivo. Ele diz, todavia, eu tenho toda certeza na minha inocência que eu estou disposto a fazer isso. Ele diz, contudo, defenderei, são todas linguagens no hebraico judiciais de um tribunal, meus caminhos diante dele. É muita coragem. Aí ele disse, isso também será a minha salvação, pois o ímpio não se apresentará diante dele. Ele está dizendo, sabe o que me salva? Sabe o que me justifica? Sabe o que aponta para vocês que eu estou falando a verdade? É que nenhum ímpio teria o peito, a coragem de fazer isso. Ele diz, o ímpio, se eu fosse ímpio, de maneira nenhuma eu ia chamar Deus. Estou doido. Ele disse, se eu tivesse errado, se eu tivesse em pecado, como vocês dizem, de maneira nenhuma eu ia chamar Deus para uma conversa. Mas se eu estou chamando Deus para uma conversa, e se eu quero me defender diante dele, é porque, no mínimo, eu não sei que pecado é esse. Mas eu sei que o ímpio, e que vocês, porque lá no outro capítulo eles vão se doer, ele disse, vocês não teriam coragem de fazer o que eu estou fazendo, de comparecer. E se eu fosse ímpio, não iria diante de Deus. Aí ele diz agora para os seus consoladores, ouvi atentamente as minhas palavras. Chegue aos vossos ouvidos a minha declaração. Mesma coisa, é sempre cheio de paralelismo. Quem iria disputar comigo? Nesse caso, eu me calaria e entregaria o meu espírito. Ele diz, olha, se eu for vencido, se eu for esclarecido de que eu estou errado, então eu morro, que é entregar o espírito, mas eu morro calado, eu me calo, eu paro de falar, vocês estão me acusando de que eu falo demais. É como Lutero disse. Quando disseram a Lutero, Lutero, renuncias os teus escritos e os teus ensinamentos? Ele disse, se vocês me provarem pelas escrituras e pela razão que eu laboro em erro, falo aí. Mas se não, não posso ir contra a minha consciência nem contra as escrituras. Aqui Jó está dizendo, olha, quem disputará comigo? Quem ganhará de mim? É muita coragem. É. Ele está dizendo, olha, se Deus ganhar de mim,
e provar, ou qualquer um de vocês provar que eu estou errado, então, nesse caso, eu faço o que vocês estão dizendo. Eu me calo. Eu boto o zip na boca e aceito a morte com tranquilidade, porque provaram. Mas enquanto não fizerem isso, enquanto ninguém chegar e me disser, eu vou continuar nessa luta. Deu para entender, pessoal? Deu para Sim, pastor. entender, pastor. Aí também não seria, pastor, uma declaração de fé na bondade de Deus na vida de Jó? É porque, na verdade, Jó imagina que Deus está o perseguindo, ele está acusando a Deus. Ah, entendi. Certo? Então, ele não sabe, né? Ele até então crê naquela teologia. Deus pune o malvado. Deus recompensa o justo. Mas a questão de Jó é assim, Senhor, me explique. Se o Senhor me colocou no lugar do malvado, do perverso, então, cadê a minha perversidade? Os teus advogados aí que vieram, eles não conseguiram mostrar a minha perversidade. Então, agora eu apelo para o Senhor. O Senhor vai mostrar a minha perversidade? Porque na cabeça de Jó, Deus estava perseguindo ele sem motivo. Então, Deus seria injusto, porque estava perseguindo um homem que não tinha feito nada, a não ser que Deus pudesse mostrar a ele qual era o erro dele. Deu para entender? Deu sim, pastor. Deu para entender. Até porque, pastor, no capítulo 1 e no 2, o próprio Deus dá testemunho dele, né? É. Então agora Jó vai fazer dois pedidos. Ele assim, concede-me duas coisas. Então não me esconderei do teu rosto. Aí a primeira é assim, afasta a tua mão para longe de mim. A mão era a da espada, a da guerra. Então ele diz assim, pai, é como se a gente dissesse assim, dá um tempo. O Evaldo vai entender essa. É como a gente quando está cansado, né, Evaldo, de jogar bola. Aí a gente diz, Sim. pessoal, bota outra aí no meu lugar que eu vou aqui descansar um pouquinho que eu não estou aguentando mais. O Jó está dizendo a mesma coisa. O Jó está dizendo assim, afasta a tua mão para longe de mim e não me amedronte mais o teu terror. Então ele tinha medo do ataque físico, ele queria que parasse, e do ataque mental. Porque ele dormia, tinha pesadelos, e ele não conseguia muitas vezes dormir, e quando cansado dormia, era um pesadelo atrás do outro. Então agora ele está dizendo, Senhor, dá um tempo no teu ataque aí, e não me amedrontes com o teu terror. Ou seja, deixa eu dormir um pouquinho, deixa eu descansar e deixa eu dormir. Aí diz assim, então responderei quando me chamares. Isso eu estou sem fôlego, eu estou sem condição de pensar. Se eu me chamar, se eu aceitar o meu chamado para ir a um tribunal, se o senhor não me der um tempo, uma trégua nessa nossa guerra, então eu não tenho condição de raciocinar, de pensar. Já há uma diferença abissal, vem de abismo. Então, o que acontece? Ele agora está pedindo a Deus. Ele diz, quando me chamares, ou falarei e tu me responderás. Ele está dizendo, olha, então responderei quando me chamares, ou falarei e tu me responderás.
Ele está dizendo, Senhor, se tu me chamar, eu estiver agora um pouco descansado, então eu falarei e tu me responderás. Em outras palavras, ele está dizendo, pai, eu vou fazer as perguntas. Vou perguntar o que eu fiz, o que está errado. E o Senhor, eu tenho certeza, vai me responder. Mas o grande problema de Jó é que Deus está calado. É o silêncio de Deus. Aí, assim, quantas iniquidades e pecados eu tenho? É claro que Jó é pecador, mas ele está dizendo qual foi o pecado que eu fiz que justifique tamanha desgraça na minha vida. Ele diz, mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. É isso que Jó quer saber agora. Senhor, onde foi que eu pisei na bola? Mas ele fica atribulado, porque Deus não responde. Ele diz assim, por que esconde o rosto e me consideras teu inimigo? Nós já vimos que nas bênçãos, levantar o rosto era abençoado. Esconder o rosto é ser inimigo. Então Jó diz assim, Senhor, o que eu fiz para que o Senhor se levante contra mim como um guerreiro inimigo? Aí ele diz, olha, Senhor, eu não entendo. Ele diz, atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha seca? Ele está dizendo, eu não estou entendendo, Senhor. Ele diz, eu sou como uma folha, tão leve, tão insignificante que o vento leva. Eu sou como uma palha seca, que a única utilidade que tem é o fogo. Em outras palavras, por que o senhor se importa com um João Ninguém como eu, como um Zé Ninguém? Aí ele diz assim, pois escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Tu também põe os meus pés no tronco e sonda todos os meus caminhos, traça limite ao redor dos meus pés, apesar de eu ser como algo podre, que se deteriora, e como uma roupa destruída pela traça. Ele diz, Senhor, o Senhor está vigiando a minha vida, me perseguindo. E ainda por cima o Senhor está anotando todos os meus erros. Até os que eu fiz na minha mocidade. O Senhor me prendeu. Essa doença, ele diz, é como uma doença, é como uma prisão, é como um calabouço. E os meus pés estão no tronco, não tem saída. Ele disse que o senhor ainda por cima está investigando, como se eu fosse um bandido preso preventivamente, e o senhor está investigando toda a minha vida, passando a limpo, fazendo uma verdadeira devassa na minha vida. E ele diz assim, apesar de eu ser como algo podre, isso, olha, eu sou uma madeira podre, aquela madeira estragada que quando você pega, né, ela vai se desfazendo. Tem aqueles bichos dentro. Ele diz, e como uma roupa que a traça já destruiu. Então diz, Senhor, eu já estou destruído, perdido. E eu não entendo por que essa guerra continua. Quero saber qual é o meu pecado. O senhor não me diz, mas eu vejo que o senhor está anotando tudo. Então, o silêncio de Deus faz Jó deduzir um monte de coisas.
Ele não entende assim, como é que Deus escolhe uma pessoa, um ser tão fraco, um ser já destruído? E aí ele usa duas metáforas, a da madeira apodrecida e a da roupa totalmente destruída pela traça. Ele diz, eu não entendo. Como é que o Senhor persegue alguém tão fragilizado, tão destruído? Por quê? Então, os porquês estão aí. Alguma pergunta? Vamos lá. 14. A vida do homem, ela é solitária. Jó agora vai dizer, Deus, eu tenho pressa. Porque ele sabe que a vida é breve e a dele está por um fio. Então ele diz assim, o homem nascido de mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Aí ele vai sempre com o símile, com as metáforas. Como a flor, ele nasce murcha. Naquela época, no Oriente, as flores nasciam com muita facilidade. Como a sombra é fugaz e não permanece. Então ele vai fazer três coisas aqui. Lá no versículo 6, ele vai falar do jornaleiro, que é aquele homem que trabalha pela diária. E aí ele vai dizer que o ser humano é como uma flor. De manhã aquela flor aparecia, e assim que vinha o vento quente, né, ela era destruída. Então a vida dela era muito breve. Aí ele diz, e como a sombra. E vai desaparecer. Basta brilhar um pouco de luz que a sombra vai embora. Aí lá na frente ele vai dizer que é como um jornaleiro, uma pessoa que trabalha e no fim do dia é dispensado. Aí ele diz assim, é para esse homem que volta os teus olhos? Ele continua, ele está dizendo, olha, Senhor, é contra uma pessoa tão insignificante que o Senhor se voltou. O Senhor está se dando o trabalho de guerrear com uma pessoa tão insignificante e tão frágil e que passa. Se o Senhor só esperasse, já haveria a destruição. E aí ele diz assim, e me faz entrar em juízo contigo. O Senhor me obrigou a pedir uma audiência. Por quê? Então, o problema do Jó é o porquê. O que está acontecendo? Eu não sei, os meus amigos não sabem, e o único que sabe não quer me responder. Já o chamei para um tribunal, já arrisquei, estou disposto a arriscar minha vida, comparecendo diante do Senhor. Sou como uma madeira podre, uma roupa que não presta mais, mas sou obrigado a ir a um tribunal contigo. Aí ele diz, quem tirará a pureza do que é imundo? Ele diz, Senhor, todo ser humano é imundo. Como é que você vai tirar a pureza de algo imundo? Essa resposta só vai acontecer no Novo Testamento. Porque nos dias de Jó não havia mudança, meu filho. Você era justo, então você ia receber bênção. Você era ímpio, você ia receber desgraça. Então, você era ímpio para o resto da vida. Você era justo para o resto da vida. Então ele está dizendo, será
É como se ele dissesse assim: será que o Senhor pode transformar um ímpio numa pessoa justa? Será que o Senhor pode pegar o Gilberto e dele tirar pureza? Se ele tivesse o Novo Testamento. Ai, ler a Bíblia faz bem à alma. Ele diz assim: quem tirará pureza do que é impuro? Aí as traduções hoje estão dizendo: ninguém. Estão acrescentando a resposta já, mas no original hebraico, a pergunta é aquela pergunta de retórica que surge, que exige a resposta: ninguém. Mas Deus vai tirar. Deus vai transformar a mim e você. Aí ele diz assim: tu lhe estabelece os limites, além deles, ele não poderá passar, pois seus dias estão determinados e seus meses foram contados por ti. Ele disse: ó, Senhor, se apresse, porque o Senhor estabeleceu limites. Paulo já disse isso, o limite da sua habitação. E ele diz: olha, o meu tempo está chegando. É como diz um pastor, que todos nós estamos na fila da morte, aguardando ser chamados. E aí Jó vai usar metáforas agora. Capítulo 14, do 6 em diante, ele vai usar metáforas para se defender e para explicar o que ele quer. Portanto, desvia dele o teu rosto. Dele quem? Desse homem, que é uma madeira podre. Desse homem, que é uma roupa. Desse Jó. Para que ele descanse. E como o assalariado se alegre na sua vida. O assalariado recebia no final do dia e ia para casa. Comprar comida, jantar, descansar, ter uma boa noite de sono. Jó disse: eu não tenho. Eu não tenho descanso e pior, eu não tenho noite de sono. Ou seja, eu que era rico, estou pior do que um desempregado. E aí ele diz assim: pois para uma árvore há esperança. Aí agora ele vai usar a metáfora da árvore. Ele diz: quando a árvore é cortada, fica ali o tronco, as raízes estão lá embaixo. Ele diz: basta uma chuva e aí as folhinhas começam a nascer. Aí ele diz: ó, volta a brotar e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas. Ou seja, ele está dizendo: mesmo que essa árvore caia, fique ali, a gente olhe para ela parecendo morta, como a Bíblia fala do rebento que brotará do reino de Davi, que parecia morto. Ele está dizendo: apareceu uma nuvem no céu, surgiu um cheiro de água, caiu uma gota d'água. Ele diz: a planta ressuscita. Ele diz: e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém é adversativa. Morre e se desfaz. Sim, o homem entrega o espírito. E então, onde se encontra? Ele está dizendo: olha, uma planta, uma árvore cortada, a pessoa cortou ela no tronco, mas deixou o tronco ali, ela volta a brotar. Uma árvore que caiu e ficou lá na areia, quando começa a gotejar, ela tem, mas o homem não. Então lembre-se que no Antigo Testamento, nos dias de Jó, as pessoas tinham uma ideia muito
vaga sobre essas questões do que a gente chama de escatologia pessoal, ou seja, ressurreição, céu, inferno. Então as pessoas pensavam em descansar com seus pais, dormiu e foi ter com seus pais, né? Morreu farto de dias. Ele diz assim, morre e se desfaz. Sim, o homem entrega o espírito. Então, onde eu encontro? Ele está dizendo, olha, a árvore está em melhor estado do que eu, porque ela volta. Eu não volto mais. Eu não sabia da ressurreição. A ressurreição. E eu e você, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu e você temos o Novo Testamento, com tanta informação e negligenciamos. Meus irmãos, como é que a gente vai parar de estudar? Como é que você vai parar o curso? Vai fazer o quê? Você vai alimentar os outros sem se alimentar? Eu vou alimentar os outros sem me alimentar? Como é que eu vou ter forças para viver, para enfrentar os desafios que a vida se me apresenta, as injustiças das igrejas? A gente recebe cada pancada. Eu não creio em igreja, eu creio em Deus. Porque igreja, você só é útil enquanto você está rezando pela cartilha dela, meu. É. Eu estava na sede, estão colocando que vai haver um seminário lá. Mas me disseram, pastor, ninguém quer mais nenhum curso duradouro. Na outra semana, apresentaram o básico de 2 anos. Eles, fulano. Não disseram. Não, pastor, foi o outro. Um botar a culpa no outro, que o outro botar a culpa no um. Aí depois disseram, olha, pessoal, nós vamos ter agora o nosso curso de bacharelado. E eu fico pensando, e cadê o meu dinheiro de 1 ano que não me pagaram? Aí eu fico num dilema. Esse povo faz tanto tipo de covardia, de injustiça, e eu vou ter que aguentar para sempre, eu não vou botar isso na justiça. Como é que eles têm dinheiro para contratar, para fazer de novo e não tem dinheiro para me pagar? Como é que eu, um trabalhador pobre que preciso, passei 1 ano sem receber, e quem tem dinheiro e anda em carro de luxo não paga? E a pergunta é, será que eu tenho que ficar caladinho sempre? E ele diz assim, como as águas de um lago se evaporam e um rio se esgota e seca, assim um homem se deita e não se levanta, não acordará, nem será despertado do seu sono, até que não haja mais céu. Então ele está dizendo, olha, ele vai usar a metáfora agora, as águas somem, se evaporam. O rio, quando vem a seca, seca. Ele diz assim também o homem. Um dia, ele vai murchando, 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 até morrer. Aí ele diz assim, se tu me escondesse no Sheol, o Sheol aqui tem um sentido de sepultura. Então Jó só vê um caminho, é morrer para ver se aquela ira de Deus passava. Esse Deus se acalmava, ele está pensando, Deus está me perseguindo, então a única coisa é morrer. A dor é tão grande que é a morte. E é por isso que o Apocalipse vai dizer, e a morte fugirá deles. Desejarão a morte. Jó aqui está desejando a morte.
Aí ele diz, e me ocultasse até que a ira passe. Ele está dizendo, oh, meu Deus, por que o Senhor não me leva para a sepultura? E alguns veem aqui a ressurreição e outros dizem, não, ele queria que Deus o escondesse por algum tempo e depois apresentasse para que as pessoas vissem que ele tinha razão. Mas aqui, na verdade, está falando que Jesus, o Filho de Deus, vai ser ocultado e depois vai reaparecer para que as pessoas saibam que, assim como Jó, o Filho de Deus é justo e está falando a verdade. Ele diz assim, quando o homem morre, por acaso voltará a viver? Então, naquela época, como nós já dissemos, eu esperarei todos os dias da minha luta até que eu seja libertado. Então, nós vamos ver que Jó tem horas que ele tem lampejos de esperança. Mas, como disse o nobre Vicente, a dor é muito fácil ser cheio de fé, cheio de saúde. É muito fácil falar palavras bonitas com a saúde em dia. Alguma pergunta? Então, agora vamos ver. Jó agora está num dilema. Ele pede a Deus que Deus dê uma trégua. Ele diz, Senhor, eu quero recuperar as forças para poder entrar num diálogo contigo no tribunal. Mas aí Jó tem a fé, e aí vem a dor. E aí vem a perseguição. Aí vem a doença. Aí vem as críticas. Aí a cabeça dele entra em parafuso. Aí ele diz assim, tu me chamarás e eu te responderei, pois ensinarás pelas obras de tuas mãos, pois ansiarás pelas obras das tuas mãos. Ele está dizendo, se o Senhor me deixar morrer, quando o Senhor me chamar, não estarei lá. O Senhor vai desejar ver as obras das tuas mãos. Que ele já falou disso, que o Senhor criou ele e ele não entende que o Senhor tenha criado ele para persegui-lo, para maltratá-lo. Veja como é importante a gente compreender a palavra de Deus. Se Jó soubesse que quem estava por trás de tudo isso era o diabo. Mas em meio a toda essa dor, em meio a todo esse silêncio sepulcral, Jó ainda está lutando. E a pior luta é quando você não vê o adversário. E a pior luta é quando você não sabe por que dessa guerra. E aí ele assim, então contarás os meus passos, mas não ficarás vigiando o meu pecado. A minha transgressão estará selada no saco. Ou seja, quando eu morrer, o Senhor já terminou de contar tudo, já fechou, já amarrou. Tem mais jeito. Você vai notar que quando eu estou dando aula aqui, eu dou risada, mas é emoção. É a emoção de você estar se alimentando da palavra de Deus. Aí ele diz assim, já estarão selados no saco. E ocultarás a minha iniquidade. Ele diz, pronto, não sabe. Agora, quando eu morrer, que eu não saberei mesmo. Se agora eu não sei, imagine quando o senhor até agora o senhor está contando aí, anotou, e vai colocar dentro de um saco.
num cofre, hoje seria um cofre, o senhor vai colocar num saco, amarrar e esconder. E aí, o que será de mim? Aí ele diz assim, mas, na verdade, assim como a montanha desmorona e se desfaz, e a rocha sai do seu lugar, assim como as águas desgastam as pedras e as enchentes arrastam o solo, tu acabas com a esperança do homem. Ele diz assim, meu Deus, até as montanhas, quando há um terremoto, elas são abaladas. As pedras, a água vem, vai comendo, vai fazendo com que elas fiquem redondas, vai dissolvendo a pedra que é dura. A rocha é levada do seu lugar. Entre as pedras se desgastam. As enchentes acabam com o solo. Ele diz, tu acabas com a esperança do homem. Prevalece contra ele para sempre. E ele se vai, mudas o seu semblante e o despede. Ele está dizendo, ó pai, eu vou morrer. O senhor vai mudar a minha fisionomia. De uma pessoa cheia de vida, já estou uma árvore podre, mas vai ficar pior quando eu morrer. Minha fisionomia vai ficar pior. E o senhor vai me despedir, vai dizer tchau. Nunca mais. Era a crença de Jó. Aí, assim, sem que perceba. Ele, assim, os seus filhos recebem honra sem que ele saiba. São humilhados sem que ele perceba. Apenas sente as dores do próprio corpo. E por isso, mesmo lamento. Ele está dizendo o seguinte, pai, se eu morrer, se o senhor não agir depressa, eu vou morrer. E lá na sepultura, eu não vou saber o que está acontecendo com ninguém, só vou sentir a dor da morte. Mas eu não vou saber se meus filhos estão... Aí ele bota uma terceira pessoa, né? Ele sabe a pessoa que morre, e está imaginando que ele vai morrer, ele está dizendo, não vou lembrar de mais nada daqui. Os seus filhos recebem honra, sem que eles saibam. Naquela época, o filho recebia honra, o pai ficava... São humilhados. O pai defendia. Mas agora, morto, quem é que vai se gloriar dos filhos? Quem é que vai defender? Ele só, antes da morte, só sente as dores. E lamenta. Lamenta a desgraça que aconteceu. Alguma pergunta? Silva? Então aí o que acontece? O Elifaz, as palavras de Jó tocaram nos calos do Elifaz. O Elifaz agora está mordido como Jó. O Elifaz, nós já vimos que o negócio vai ficando complicado, vai virando uma verdadeira guerra. Como Paulo vai falar de logomaquia, batalha de palavras. O negócio agora vai... Então Elifaz, o temanita, respondeu. Por acaso o sábio responderá com conhecimento inútil? Ele está dizendo, olha, você falou muito, mas o teu conhecimento é inútil. Encherá seu estômago com o vento quente, que era o vento do deserto? Ele faz duas perguntas. Ele diz, sábio, se você fosse sábio de verdade, você não estaria respondendo com essas palavras inúteis. Para ele faz, a palavra de Jó era uma tremenda heresia, tremenda blasfêmia, inútil, que não merecia nem ser pronunciada, nem ouvida. E ele diz, é como se a pessoa, por acaso, encherá o seu estômago com um vento quente?
Ele está em tuas palavras, João, não passam de um vento quente, que não alimenta ninguém. Levantando argumentos que não servem para nada. Ou com palavras vazias. Ele começa a repetir. E agora, já mexeu nos calos dele, agora ele vai se levantar. Na verdade, agora, o negócio não vai ser mais. Houve um homem, reconheço, eles estão sempre dizendo, alfinetando mais indiretamente. Agora o negócio começa a pegar fogo. É tu, não é mais o. Eu vi um ímpio se levantar e amaldiçoar a sua casa. Não, não é um ímpio. Não é alguém, não é tome para você se quiser, não é se a carapuça servir. Não, agora é direto. Agora ele está magoou o menino. É ele assim. Na verdade, tu destróis a reverência e impedes a meditação diante de Deus. Ele está dizendo que você acabou com a teologia e acabou com a religião. Com essa sua história aí, você fez uma heresia tão grande que você acabou com a religião, você acabou com a reverência. Pôs a maldade em cima da tua boca e escolhe a linguagem dos astutos. Está dizendo, olha, você acabou de proferir heresias tremendas. Destrói a reverência. É como se ele dissesse, então, para que adianta ser justo? Se você está dizendo que você é justo e está na desgraça. Então você só pode estar ensinando uma tremenda heresia, diferente daquilo que a gente aprendeu. E ele diz o seguinte, e impedes a meditação diante de Deus. Você está acabando com a teologia. Aí ele diz assim, a tua própria boca te condena, agora é a tua... Não tem mais esse negócio de indiretamente. Tua boca te condena, ou seja, o teu ensino, a heresia que você está ensinando. É mais ou menos assim, eles estão dizendo, até agora nós não sabíamos qual era o teu pecado. Então, tentando, mas agora a gente já sabe que você é um herege. Que você é um arrogante. Agora a gente sabe por que a tua desgraça veio. Porque a tua própria boca, aquilo que tu falas, te condena. E não eu. Então, quem está te condenando não sou eu. São as tuas palavras. Aí, são os teus lábios que testemunham contra ti. O que você falou tocou em mim, eu não gostei. Então, esse deve ser o seu pecado. É a heresia, a blasfêmia. Aí ele diz assim, por acaso és o primeiro homem a nascer? Aí o pessoal gera uma grande confusão, vamos debater sobre isso. Se existe uma raça pré-adâmica, não. E é um livro poético. Ele está perguntando, você é o mais sábio de todos os homens? Você é aquele que nasceu antes de todos os homens e por isso, desde lá, acumula sabedoria? Foste criado antes dos montes, para o judeu, o oriental, a coisa mais antiga que existia eram os montes, que eles chamavam de colunas da terra. Aí assim, ouvistes o conselho secreto de Deus? Aí Jesus vai chegar e dizer assim, vocês nunca viram a sua face, mas eu vi. Se eu disser que não vi, serei mentiroso, igual a vocês. Eu sei como ele é. Eles estão fazendo perguntas que vão ser respondidas. Ele diz, que sabes tu que não saibamos? Agora são eles. Dizendo assim, você acha que sabe mais do que nós? Então me diga o que você sabe.
Aí, assim, os de cabeça branca, os anciãos, e os idosos, os mais idosos do que teu pai, estão a nosso favor. Ou seja, a tradição está do nosso lado. A tradição está do nosso lado. Você mudou o ensinamento. Nós continuamos. Por isso que Jesus disse: ninguém tendo bebido o vinho velho quer o novo. Porque diz: o velho é melhor. Oh, Deus maravilhoso. Então, eles tinham bebido do vinho velho, da teologia velha. E eles não queriam mudar, como nós. Tem muita gente que vai terminar esse curso, vai receber o diploma e vai continuar com a cabeça antiga. E no dia que eu for ouvir pregando, vai pregar diferente. Vai continuar sendo batista, assembleiano, dizendo: vem ouvir as nossas doutrinas. Ele disse: a tradição está do nosso lado, você está sozinho. É a mesma coisa que o povo disse contra Jesus. Aí ele diz: Moisés, nós sabemos de onde veio. Esse aí nós não sabemos. Jesus disse: aí é que está o milagre, é que você não sabe de onde eu vim. Aí disse: estás fazendo pouco caso das consolações de Deus. Ele está dizendo: olha, nós somos os consoladores enviados por Deus e você não deu bola. Aí ele diz assim: ou da palavra que te trata com bondade. E se você desprezou os representantes de Deus, eles se julgavam representantes de Deus. Nada de novo debaixo do sol. Porque te deixas levar pelo coração? E porque os teus olhos brilham desse modo que enche o teu espírito de revolta contra Deus? E deixa sair da tua boca palavras como essas. Então, agora ele está dizendo: aí pegou em mim. E ele diz: olha, você está sendo levado pelo coração. E os teus olhos, quando você fala com veemência. Você não está falando como qualquer lerdo, é como Jesus que deu um grito na hora da morte, quando não era normal. Rendeu o espírito, dá um brado e rendeu o espírito. João aqui está falando doente, mas falando com convicção. Eu queria ter um encontro com Deus. Eu queria debater com Deus. Eu queria conversar com Deus. Vocês são médicos que inventam mentira e fazem falsos diagnósticos. E os olhos dele brilhavam. Aí ele disse: quem é o homem para ser puro? Quem é o homem para ser puro? Ele está dizendo: você quer ser puro? Quem é? E o que nasce de mulher para ser justificado? Ele está dizendo: você acha que você poderia chegar num tribunal com Deus e sair de lá justificado? E que esses homens diriam se lessem a carta aos Romanos? Ele diz: Deus não confia nos seus santos, que são anjos. No Novo Testamento, Jesus virá com os seus santos, como seus anjos, e muita gente atribui à igreja. Nem o céu é puro aos seus olhos. Ou seja, nada que haja fora de Deus é totalmente belo, perfeito como ele. Nada há de extra, nada fora. Só dentro de Jesus, ele diz: só Deus é bom. Ele diz: quanto menos o homem desprezível e corrupto, que bebe a maldade,
como quem bebe água. Então ele disse assim, olha, você quer ser justo? Você, Jó. Aí ele diz, escuta-me, e eu te mostrarei. Ele já disse, cala a boca. Cala a boca. Aí ele diz assim, eu te contarei o que tenho observado. Veja que é uma teologia mediante o dia a dia. É a teologia de muita gente, principalmente pentecostal. Eu vi, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meu pastor. Não, os pastores antigos ensinavam assim. Não, isso aí é da nossa igreja. É a teologia da observação, não é a teologia das escrituras. Ele assim, que tenho observado o que os sábios têm anunciado. É, o pessoal de trás, aquela turma que vem atrás, essa turma aí é que sabe. E que seus pais não ocultaram, que eles já receberam dos pais deles. A quem foi dada a terra? Somente a eles, não havendo passado entre eles estrangeiro. Ele está dizendo, olha, esse povo não misturou a doutrina. Eles estão dizendo, a doutrina da nossa igreja, aquilo que nós cremos, não se mistura. Você já deve ter misturado a sua doutrina. Você criou aí uma heresia, mas nós não. Que a gente o nosso bisavô ensinou para o nosso avô, que ensinou para o nosso pai, que nos ensinou, e nós vamos ensinar para os nossos filhos. E assim vai, Jó. E aqui ninguém observa, ninguém usa o senso crítico, ninguém abre nem a Bíblia para ver se o que eles estão dizendo é verdade. A gente já sabe que é verdade, porque a gente tem observado. Jó. Então a gente não discute. Batismo com o Espírito Santo? Como é, Jó? Como é? Ele faz. Rapaz, bota a mão na cabeça, a pessoa começa a falar em outra língua, em outro idioma, pronto, a gente diz que está batizado. Se não falou, a gente diz que não está batizado. Se a pessoa falar em nome de Deus, é isso que eu te digo, meu céu, a gente diz que é profecia. A gente não vai avaliar, não. Isso já vem desde o começo. Ó. Quando os homens chegaram aqui vindo dos Estados Unidos, da Suécia, já estabeleceram, e a gente vai crendo. E a gente vai fazendo isso, João. A gente não compara com a Bíblia, não. A gente está vendo, eu vi. As experiências estão acima da Bíblia, João. João, aqui é o que eu percebo, é o que eu estou vendo. Eu vi lá na minha igreja que um falava em língua estranha e o outro interpretava. Então, a língua estranha deve ser para os homens. Eu vi que se você ungir com óleo, Deus cura. Eu vi uma pessoa ser curada. Então, é a teologia da percepção, das experiências. E ele diz assim, ó, ninguém, é só nós, nem o estrangeiro passou. Na nossa teologia, Jó só tem judeu. Jó. Não tem ninguém mais mexendo aqui no nosso carro. Aí ele diz, o ímpio vive em angústia, todos os dias. Aí ele agora já está começando a esgotar o repertório dele. Ele vai começar a repetir. Ele diz, vamos lá, você criou uma heresia de que uma pessoa justa e não cometeu pecado, no caso você, está sofrendo como ímpio. Então, João, você está dizendo que Deus é injusto. Então você é um herege. E nós continuamos com a nossa doutrina, que nós aprendemos. Você está pervertendo tudo. Ninguém merece nem escutar você.
E aí ele diz agora, mas eu fico com essa daqui, no 20, ó. O ímpio vive em angústia todos os dias de sua vida, assim como o opressor, por todos os anos que lhe estão reservados. Ele está dizendo, essa é a teologia. Isso aqui é a verdade. O que você falou é heresia. Aí ele diz assim, os sons apavorantes estão sempre nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Ou seja, quando ele começa a se levantar, quando começa a levantar a mão, vem um filisteu, vem um caldeu, vem uma assolação e destrói tudo. Ele não crê que sairá das trevas, mas sim que a espada o espera. Ou seja, Jó, não creia. Você vai para a espada. Aí assim, anda vagando em busca de alimento e diz, onde está? Ou seja, vem, agora vai ser igual lá nas maldições. Ele está dizendo, ó, ele ouve sons apavorantes, quando começa a melhorar, a coisa desanda. Tem muito crente que está desse jeito e não aguentaria o discurso do Elifaze. Ele diz, olha, sai procurando alimento e diz onde está, ou seja, está passando necessidade. Ele bem sabe que o dia das trevas está próximo, ou seja, da morte. A angústia e a tribulação o amedrontam e dominam, como um rei preparado para a guerra. Ele está dizendo, todas essas desgraças vêm sobre aquele que fez essa doutrina aí, Jó. Pois estendeu a mão contra Deus. Ou seja, agora, Jó, você tocou em Deus, você corrompeu a doutrina. E foi arrogante para com o Todo-Poderoso. Afrontou a Deus com teimosia. Está dizendo, olha, essa tua teimosia foi uma afronta. Agora vem o juízo. Olha, você vai morrer de fome. A espada vai vir, o juiz está aí para destruir o herege. Aí ele diz assim, com um escudo resistente, ou seja, era obstinado, você teimou, você enfrentou a Deus. Por isso, cobriu o rosto de vergonha, de gordura, e criou banha na cintura. Ele diz, e habitou em cidades desertas, em casas nas quais ninguém deveria morar, que estavam prestes a transformar-se em um monte de ruína. Ele está dizendo, acumulou. Mas, de repente, ele está dizendo, Jó, você acumulou um monte de coisa, ficou gordo. Acumulou gordurinhas, hoje se chamam gorduras localizadas. Habitou em cidades, foi uma espécie de shake. Mas o negócio desandou, Jó. Essa sua teologia aí desandou. Aí, assim, ele não enriquecerá, nem o seu patrimônio haverá de subsistir, nem as suas propriedades se estenderão pela terra. Porque eles acreditam o seguinte, já que a pessoa é ímpia, então nada vai dar certo, tudo vai dar errado, é desemprego, é fome, é miséria. Então tem muita gente que se lê esse texto aqui fora do contexto, meu Jesus, vai pirar. Esse texto aqui fora do contexto pira muita gente. Aí ele diz, também não escapará das trevas, e a chama do fogo secará os seus ramos, desaparecerá ao sopro da boca de Deus. Não confie em coisas vãs. Então ele está dizendo, ó, tá aqui as pragas, as maldições. Você criou uma doutrina errada, uma heresia, e por causa dessa heresia, todas essas pragas virão contra ti. E agora ele vai dizer, não confie em coisas vãs, enganando a si mesmo, pois a sua recompensa também será vã.
Pega por filho isso. Não vago por essa sua doutrina. Aí ele assim, esta recompensa virá antes do tempo, e o seu ramo não reverdecerá. Ele está dizendo, você pode até ganhar algumas coisas, mas não dura. Sacudirá suas uvas, ainda verdes, como faz com uma videira, e deixará cair a sua flor, como se fosse uma oliveira. Pois a companhia dos ímpios não traz proveito algum, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Ele está dizendo, Jó, você está agindo como um ímpio. Então, assim como acontece com as árvores, vai acontecer com você. Porque você é ímpio. Aí, assim, eles concebem a maldade e dão à luz a iniquidade, e o seu coração prepara enganos. Então, eles agora colocam Jó do lado de lá. Antes, eles eram amigos. Agora há uma ruptura. Agora Jó não é mais seu amigo. Alguma pergunta? Então, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Amém. A paz do Senhor.